Boa tarde, sejam todos bem-vindos aí, todo mundo que está escutando a gente em casa, no carro, no trabalho. Sejam bem-vindos ao podcast Saúde no Palco. Hoje a gente está fazendo o nosso primeiro episódio. Esse podcast é uma iniciativa e uma realização do Instituto de Ciências Integradas, que faz parte do grupo CCM Eventos. CCM Eventos é uma empresa, a maior empresa brasileira de organizadora de congressos médicos. Eu sou o Fred, da CCM, e hoje a gente vai conversar sobre maternidade e sexo com a doutora Carmita Abdo, que é psiquiatra, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade, o ProSex, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, e membro do Comitê de Ética da International Society for Sexual Medicine. Seja bem-vinda, doutora Carmita. Muito obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Também contamos hoje com a presença da doutora Larissa Atala, que é especialista em ginecologia e obstetrícia e endoscopia ginecológica, e atende em consultório particular, desenvolve um trabalho junto à Prefeitura de São Paulo no atendimento de mulheres com HIV e profilaxia pré e pós-exposição do HIV. Ela também é muito ativa nas redes sociais, esclarecendo assuntos relacionados à ginecologia e obstetrícia de uma forma bem simples e atual. Pode dar pra gente as tuas redes aí, o TikTok, o Instagram, doutora Larissa? Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui ao lado da doutora Carmita. E a rede social, o Instagram é DRA Larissa Atala e o TikTok também, DRA Larissa Atala. Que bom, bem fácil. Legal. Bom, antes da gente começar o nosso papo aqui, eu vou só, como é o nosso primeiro episódio, eu vou explicar um pouquinho de onde saiu a ideia desse podcast, o que está por trás disso. A CCM é um grupo empresarial que atua na organização de congressos médicos, então a gente organiza eventos de saúde, especialmente medicina, né, mas várias áreas ligadas à saúde também, só que para os profissionais. Então, é conteúdo médico para médico ou conteúdo da área da saúde, seja fisioterapia, enfermagem, nutrição, etc., para os profissionais que atuam nessa área. Então lá a gente tem um tipo de linguagem e é para treinar e levar conhecimento para as pessoas que vão tratar das pessoas. Mas às vezes a gente vê que tem assuntos tão interessantes ou coisas que são tão práticas assim, que a gente vê a gente que está trabalhando ali em volta, entra numa sala de aula, vê que tem algum assunto interessante, daqui a pouco está num almoço de família, num churrasco, vê que alguém está com alguma dificuldade de saúde, seja mental, e algum problema metabólico, e a gente viu alguma coisa no congresso, acaba falando a respeito, e a gente vê que esse tipo de coisa tem um interesse muito grande das pessoas que, assim, porque medicina, saúde, medicina, ciência médica está presente em todos os aspectos das nossas vidas. Então a gente acreditou que seria interessante, as pessoas teriam bastante interesse, estariam ligadas em ver algumas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia ou acontecimentos que na nossa sociedade têm algum impacto, e olhar e ver o que tem de ciência que possa explicar isso, o que tem de medicina e saúde que pode explicar comportamentos ou um acontecimento. Então hoje o assunto que a gente escolheu para começar é sexo e maternidade. Eu comentei com a doutora Larissa antes da gente começar o podcast que eu estou com 35 anos agora, então tem muitas pessoas na minha volta, no trabalho. Eu estava conversando aqui com o meu sócio, o Rafael. Ele teve filho há pouco tempo, há 5 meses, se eu não me engano. Minha irmã teve filhos há alguns anos. A gente tem 2, 3 colegas próximas assim que estão grávidas agora também. Então o assunto tá aí nas nossas vidas imediato, e a gente vai vendo que tem muitas dúvidas, muitas coisas que a gente tem curiosidade, coisas que a gente vai aprendendo quando vai acontecendo. Então a gente vai falar no futuro de outros assuntos como guerra na Ucrânia, eleições, o tapa do Will Smith no Chris Rock, no Oscar. Então, assim, coisas que vão estar na nossa vida e olhar, tentar entender por que acontecem, se é normal, se não é, esse tipo de coisa. Certo, pessoal? Certo. Essa é a ideia por trás do nosso evento, do nosso podcast. Eu tenho o cacuete do evento. Né? Mas vamos lá, vou começar com a primeira pergunta que a gente tem. Depois, quem quiser pode acessar as redes da CCM Eventos, que é @ccmgroupbr.
E se tiver interesse, manda qualquer assunto que quer que a gente trate aqui nesse podcast. A gente vai ter muito interesse em procurar como fazer isso, tá bom? Vamos lá para a nossa primeira pergunta, uma pergunta bem ampla. Vou começar perguntando então para a doutora Carmita. Como que a libido muda ou como que ela evolui durante a gravidez e pós-parto? Ela muda mesmo? Não muda? É normal aumentar, diminuir? Conta um pouquinho pra gente, doutora Carmita. Com certeza, né? A Larissa deve ter observado no consultório ao longo, né, do acompanhamento de uma mulher grávida como que ela já começa a mudar a sua postura frente à sexualidade quando ela sabe que ela está grávida, né? A medida de proteção à criança vai acontecer essa necessidade, essa fantasia de que o sexo precisa mudar para a criança não sofrer nenhum tipo de inconveniente antes mesmo que a gravidez esteja realmente no ponto de incomodar em termos de posição, em termos de desconforto, né? Então, já começa mudando pelo impacto da notícia. E às vezes muda até o parceiro, né? Que no caso fica impactado. Ai, você está grávida, e aí? Então, e agora? Como é que vai ser? E dependendo de como ele é, se ele é um indivíduo bem resolvido, ele vai lidar com a situação mais tranquilamente, mas se ele for ciumento, se ele for infantil, já vai começar a criar uma certa dificuldade no relacionamento e o que vai impactar o sexo. Mas em termos gerais, eu acho que a Larissa vai poder falar isso melhor do que eu. Nós dividimos em 3 momentos a questão da libido e sexualidade. No primeiro momento, o primeiro trimestre da gestação, onde todas as mudanças a nível hormonal e de neurotransmissores vão começar a acontecer de forma bastante intensa, modificando tanto o humor quanto o metabolismo e como também a disposição dessa mulher para o sexo. Ela pode ter uma gravidez tranquila e não aparecer em vômitos, nem indisposição, nem sonolência, e esse primeiro trimestre não ser tão impactado sexualmente. Mas caso ela venha a ter todos esses sintomas que eu comentei, claro que a sexualidade, né, Larissa, vai ser barrada. Eu comento que no segundo trimestre é quando a literatura fala que é o melhor trimestre da gravidez, mas há controvérsias, porque nem toda mulher é igual a outra, né? Pode acontecer dela não ter passado bem no primeiro e também não no segundo, ou o contrário, mas teoricamente, o segundo trimestre seria um trimestre onde ela já está mais acostumada, mais adequada a essa nova condição e ainda não está com aquele barrigão que vai atrapalhar em termos de mobilidade, posições e até de receio de machucar o bebê, que acho que depois a Larissa vai poder contar que isso é até um mito, né? Muitas vezes, né? Essa fantasia de que o bebê possa sofrer com a penetração do pênis e na vagina e que possa vir a colocar em risco a gestação. Tem algumas condições que isso é verdade, né, Larissa? Acho que até você poderia falar assim que Sim. eu terminasse essa minha fala. E aí, o terceiro trimestre vem com uma dificuldade maior, até porque a mulher está já bastante sonolenta, cansada, as mudanças do organismo são muito grandes, ocorre até um certo ressecamento da vagina por conta das mudanças hormonais e de neurotransmissores, e ela também está muito mais emocionalmente voltada para a sua criança, para o seu bebê, quando ela começa a ficar mais introspectiva, mais concentrada nesta fase, nesse momento maravilhoso da vida dela, e o sexo fica um pouco de lado até que ela tem o bebê, e você me perguntou também do puerpério, e aí nós temos também uma fase onde os hormônios ainda não voltaram ao normal. Larissa pode falar muito melhor do que eu sobre isso, e também afetando o humor, muitas vezes, além do que essa mulher vai estar muito cansada, se ela está amamentando, ela não tem disposição para o sexo, porque a gente sabe que o sexo depende minimamente de
condições de tranquilidade, sono em dia, alimentação em dia, e tudo isso é o que muitas vezes as puérperas, né, as mulheres pós-parto, não têm. Então, é muito raro uma mulher passar pela gravidez como se nada houvesse em termos de libido. E é natural, e isso que as mulheres se tranquilizem, que todas essas questões venham à tona e que ela realmente se perceba num turbilhão entre o sexo e, olha, tem mais. Existem mulheres que nunca fizeram sexo tão bom, né? Quanto na gravidez, porque ela se sente poderosa, ela se sente diferenciada e acarinhada, muito bem cuidada. Tudo isso faz com que ela tenha, apesar dos hormônios, apesar dos neurotransmissores e tudo isso que eu expliquei, ela, na verdade, vai ter o melhor sexo da vida dela, exatamente porque o emocional está no auge. Doutora Larissa. A doutora Carmita falou praticamente de tudo um pouco. Realmente a gestação tem esses dois lados. Existem mulheres que ficam muito bem, outras que ficam... Realmente a gestação fica sendo como uma doença que gera sérios transtornos. Então, para essas mulheres que acabam tendo patologias devido a doenças, né, devido à gestação, com certeza o sexo vai ser muito mais impactante, muito mais difícil. Mas aquela paciente que passa por uma gestação tranquila, embora tenha o aumento da progesterona, que é o principal hormônio da gestação, e esse hormônio por si só já traz alguns sentimentos, algumas coisas mais contidas para a mulher, seria uma da forma mesmo... A mulher foi feita para procriar, entendeu? Teoricamente, o sexo foi para isso. Então, é uma adaptação natural da natureza. A mulher está mais voltada para proteger aquele bebezinho que está dentro dela. Então, a mente, o corpo, tudo vai respondendo em relação a isso. No decorrer da gestação, temos algumas condições que podem mesmo serem impeditivas do sexo, mas, de um modo geral, é liberado, não tem isso de o bebê vai ser machucado pelo pênis, a penetração não vai chegar até o bebê está protegido, o colo do útero, até eu faço sempre a simbologia da minha mão, é como se fosse minha mão. Então, para chegar lá dentro, precisa ter uma dilatação, precisa estar em trabalho, e mesmo assim o bebê está na bolsa, está contido lá, está protegido, então não tem esse receio de machucar o bebê. Quando é no início que podemos ter algum grau de descolamento ovular, a gestante às vezes tem sangramentos que deixa o casal mais ansioso, aí a gente até pede para fazer uma abstinência, para às vezes não confundir o sangramento, porque muitas vezes o sangramento é mais do colo da gestante, está mais sensível, do que necessariamente ser um sangramento do bebê, que na verdade é da placenta ou desse inicial. No decorrer da gestação também existem algumas condições que contraindicam, quando a gente tem a placenta de inserção baixa. Então, nesse caso, a placenta está beirando o colo do útero, e nesse caso também é contraindicado, porque aumenta o risco de sangramento, e aí sim, isso pode levar a consequências tanto para a mãe como para o bebê. A gente até evita o toque durante o pré-natal. Então, são condições bem específicas. Mas, de um modo geral, a gente precisa falar para esse casal que eles podem continuar se tocando, se relacionando, tendo penetrações, ejaculações. A gente sempre só reforça o cuidado com o uso do preservativo, porque, querendo ou não, algumas doenças podem ser transmitidas. Há pouco tempo nós tivemos até a Zika que ficou como uma transmissão sexual. Então, muita coisa surge a todo momento. Então, eu sempre tento introduzir isso nos casais, o uso do preservativo. A gente também nunca quer acreditar, né? Mas às vezes pode acontecer uma traição, alguma coisa durante a gestação. A mulher pode adquirir uma doença como, por exemplo, o HIV, e ser contaminada numa gestação. Então, a gente fica preocupado com essa situação toda.
por eu trabalhar com esse público, eu acabo sabendo de mais histórias, a gente acaba sabendo de coisas que às vezes a gente nem imaginaria e que acontecem realmente. E a libido, ela é impactada. E eu gostei muito dessa colocação da doutora, que é realmente um momento que a mulher está sendo tão cuidada, que todo mundo volta as atenções para ela, que ela se sente tão bem, que às vezes realmente o sexo, ela nota, nossa, doutora, o sexo está sendo tão leve, tão tranquilo. E porque ela não tem que pensar nas coisas, ela não tem que pensar mais de engravidar, porque às vezes também a busca pela gestação se torna extremamente sofrida para a mulher e para o parceiro também, que tem aquela coisa de vamos programar a relação naquele momento, é hoje, vem cá, entendeu? Então essa busca pela gestação, às vezes ela acaba estressando muito esse casal. E no puerpério, às vezes tem o inverso, que aquela mulher que estava sendo cuidada, ela estava sendo super protegida, ela se vê toda a atenção voltada que era para ela, agora para um bebê. E ela se sente abandonada, deixada de lado. Então aí começa todos os problemas do puerpério, da libido no puerpério, que a cabeça da mulher controla, a gente sabe muito bem. Eu digo muito isso para minhas pacientes, que na hora do sexo a gente tem que pensar só no sexo. Se você pensar na roupa para lavar, no jantar para fazer, no filho que está doente, acabou, porque a libido da mulher é na hora, acaba, seca a vagina e não tem mais jeito. Entendeu? Então é aquela coisa, você começa a rezar para o marido terminar, para o namorado terminar e continuar o que você tem para fazer. Então esse momento, essa transição da mulher, eu acho que é muito delicada. A oscilação dos hormônios, isso mexe muito com a mulher. E assim, a doutora Larissa é ginecologista, a doutora Carmita psiquiatra. Uma pergunta que vai ser diferente para vocês duas. O parceiro acompanha a mulher grávida, se não em todas, pelo menos numa boa parte das consultas ginecológicas, enfim, ali ao longo da gravidez. E as mulheres e os homens vão ao psiquiatra, né, regularmente, e com certeza esse é um assunto que surge no consultório. Eu queria saber se a libido, a vontade de ter sexo, ou a falta de vontade de fazer sexo, ela é levada pro consultório quando estão os dois no consultório ginecológico, e se eu não sei se a doutora Carmita trata casais também, ou só as pessoas individualmente, mas se isso é tratado, e qual é o tipo de coisa que é comum chegar e o que é incomum, mas chega de vez em quando? Então, hoje mesmo atendi um casal no pré-natal e justamente isso que eu falo, porque normalmente quando está o homem e a mulher, o homem ele fica mais intimidado, então ele não consegue falar tanto sobre sexo, então quando a gente abre o assunto, ele já fica mais tímido. Então, hoje mesmo a paciente estava mais ou menos com 15, 16 semanas, e ela falou assim, aí eu já parti, e podem ter relação, tranquilos, tá? E o marido, doutora, a esposa, né? Doutora, que ele não quer nem me tocar, porque eu tive aquele sangramento lá no início e ele tá muito preocupado. E eu falo, não, senão agora é uma gestação de baixo risco, não tem nada que impeça. Se vocês se sentirem confortáveis em ter, tenham. Não tem problema algum, porque é muito comum, assim como tem homens que sentem uma atração pela mulher grávida, tem homens que sentem não sei se pode dizer, doutora, uma repulsa pela mulher grávida. Quando ele vê a mulher grávida, ele tem um medo, ele simplesmente não tem nenhuma vontade. Então, eu já tive os dois casos. E o não ter vontade é pelo medo de poder causar a perda do bebê ou alguma coisa assim, ou de desejo mesmo? Tanto da parte do desejo, por não sentir aquela vontade, mas eu acredito que a doutora pode dizer muito mais, né? A cabeça de machucar. De violar aquela... que muitos homens idolatram a mulher gestante. Fica como uma redoma, vamos dizer assim, intocável. E para ele ter relação com aquela mulher gestante se torna
impossível. E tem a parte também da psicanálise, da psiquiatria, que fala sobre a relação do homem que começa a ver a mulher como a mãe. Então, tem todo esse lado também que tem que ser explorado na consulta de pré-natal, sim. Por isso que hoje em dia a gente tem o pré-natal do homem, entendeu? Então é importante, uma novidade pra mim. muito importante o homem antes da gestação. Eu atendo os parceiros das minhas gestantes, faço exames, converso com eles antes e durante o pré-natal. E agora, há pouco tempo, eu recebi do SUS o novo cartão da gestante, que tem um espaço para o homem. Então vai ser uma novidade agora. Que é que você vai se preocupar em pedir exames daquele parceiro também. E eu acho também importante a gente usar que às vezes não é só o parceiro, pode ser uma outra parceira, claro. Que hoje em dia a gente tem isso também, de uma gerar e o óvulo ser da outra paciente e fecundar em uma delas. Então é importante a gente tratar, porque cada vez mais a gente tem uma diversidade de relacionamentos, de composições familiares, então isso tudo tem que ser abordado, né? Eu acho que eu até fugi um pouco da tua pergunta. Não, mas assim, essa prova, saber se existe, essa discussão existe dentro do consultório, assim, eu acho que é uma curiosidade de quem, enfim, não sabe ou quem está passando por isso, porque essas coisas de o que é normal, o que não é, eu acho que é o que as pessoas se incomodam. Será que o que eu estou sentindo ou o que eu não estou sentindo faz sentido? E, sem dúvida, não dá para passar por esse período, né, Fred, sem sentir uma série de novas emoções, né? Primeiro, a notícia, que se for bem-vinda essa gravidez, é uma alegria imensa. Se for inesperada, vamos ter que lidar com a questão, talvez para gostar, talvez para não gostar, rejeitar, ou às vezes um aceita, o outro rejeita, não necessariamente o casal está tão alinhado assim, que ambos têm a mesma posição frente a uma gravidez. E daí as mudanças físicas no corpo da mulher que vão impactar, sem dúvida. O homem tinha atração por uma pessoa que está agora muito diferente, né? E como é que fica a atração física, que é um elemento tão importante, né, para a atividade sexual. Tudo isso o homem comenta no consultório de uma psiquiatra? Sim, né? Às vezes bastante consciente e às vezes não tão consciente assim. Ele pode comentar: eu não sei o que acontece, eu estou me distanciando dela, eu já não sinto mais a mesma coisa. E pode ser até um sentimento momentâneo, temporário, que vai se diluindo à medida que a gestação progride, a emoção de ser pai vai tomando conta, vai se tornando mais importante do que o medo que no final das contas é o que, né, subjacente a toda essa sensação, é um medo do novo, do desconhecido, especialmente na primeira gestação, e de como é que vai ficar a nossa relação com mais uma pessoa. Tudo isso está acontecendo de uma vez só. Mudanças físicas, emocionais, se preparar para a família que vem chegando, e fora isso, como a doutora explicou, pode haver riscos durante essa gestação. Ela não pode, não necessariamente ela corre lisa e saudavelmente, né? Mas, sem dúvida, né, a maioria dos casais consegue, após 9 meses, chegar num termo, né? Acho que você observa na hora do nascimento da criança que os dois estão muito mais unidos do que talvez imaginassem que poderiam estar quando esse processo começou, por mais que tenha sido algo de comum acordo. Assusta. Tanto assusta que acho que o SUS acertadamente, né? E que bom que o atraso de tanto tempo agora nós vamos tentar compensar, está trazendo para o homem também um benefício, pensando que ele participa desse processo e ele deve participar, claro. Sabe que eu, na preparação assim para a gente gravar esse episódio, eu acabei perguntando para as pessoas, né, qual o tipo de dúvida que tem, e essa questão da libido não é disparado a maior que tem. Muitas outras dúvidas foram surgindo também, mas essa realmente é muito frequente. E o que eu queria, a minha próxima pergunta para vocês é assim: tô entendendo do nosso papo aqui que
libido aumentar, diminuir, dependendo do período, é normal. As duas coisas. Mas como é que se lida quando tem um desencaixe muito grande, um aumento muito grande da libido, que não é a mesma coisa para o parceiro ou para a parceira, né? E quando diminui demais, isso também acaba virando um problema. Como é que se lida com esse momento? O descompasso. Isso. Quando por exemplo, vamos imaginar, apesar das mudanças físicas dela, eu continuo muito interessado, muito atraído por ela, mas ela está completamente assexual nesse momento. Ela não quer saber de mim, o que eu faço agora, né? Exato, é isso. Como que isso se resolve? Ou é só conversa? Ou contrário, ela toda interessada, mas ele olhando para ela, barriguda, inchada, e não reconhecendo nela aquela mulher por quem ele se atraiu, né? Como é que a gente lida com esse momento? Olha, se a gente for pensar, eu vou começar a falar, depois a Larissa me ajuda. Na vida de um casal, os descompassos podem ser até, se a gente for perceber, muito mais frequentes do que estar alinhado, né? O tempo todo a vida nos apresenta desafios para a gente vencer. A melhor forma é a cumplicidade, é realmente colocar a questão para o outro e não jogar para frente, empurrar com a barriga, como muitas vezes a gente faz. Qualquer hora eu resolvo isso, agora não, então hoje eu digo que eu não estou bem, eu comi alguma coisa que me fez mal, aquele que não quer, né? E aquele que quer fala, não, tudo bem, eu estava com vontade, mas agora eu lembrei que eu tenho que fazer imposto de renda, então fica para outra hora. Isto acaba não deixando claro que existe um descompasso, até pode deixar claro, mas fica a sensação de falta de intimidade, talvez, né? É lógico que a gente vai sentir coisas diferentes, não é porque somos um casal que o tempo todo vamos estar completamente alinhados. Mas o interessante é poder viver essas diferenças e se compensar, será? Por meio de outras áreas do relacionamento que podem estar nesse momento muito consoantes. Por exemplo, vamos programar como é que nós vamos fazer para receber essa criança, já que a conversa hoje é gravidez e libido, né? Vamos pensar o que você acha de como que nós vamos nos colocar à frente à família, padrinhos, quem vai ser. Acho que um pouco ir buscar outras questões que a libido está inserida. A libido é energia vital. Não é só sexo, né? Sim, com certeza. E também eu acho que é importante saber o momento de pedir ajuda de um profissional, entendeu? Qualificado, que possa ter, assim, uma visão extra, uma terapia em casal, talvez, entendeu? Estar abertos a essa ajuda, porque às vezes as pessoas se fecham muito e tem muito preconceito de passar com um psicólogo, com um psiquiatra, porque acho que vão achar que eu estou doida. Não é só isso, existem muitas questões envolvidas, entendeu? Então eu acho que é importante, sim, o médico obstetra entrar nessa questão. Eu gosto muito de falar, sempre pergunto sobre a vida sexual das minhas pacientes, independente da faixa etária. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas, sim, têm vergonha de falar sobre sexo, essa é a verdade. O sexo ainda é um tabu. Libido, então, nem se fala. Porque falar que não tem prazer, que não sente vontade, é assim, vai achar que eu sou... esqueci a palavra agora, que eu sou, como é que era de antigamente? Frígida? Frígida. E é engraçado que esse é o tipo da coisa que junta um monte de tabu junto, né? Porque, primeiro, cuidar da saúde mental é uma coisa que a gente tá vencendo agora, mas ainda assim tem um preconceito muito grande com tomar remédio ou buscar algum tratamento e alguma ajuda. Quando ainda é por conta de sexo, excesso de sexo, falta de vontade de fazer sexo, algum descompasso com o parceiro ou com a parceira por conta disso, é uma coisa que parece que são várias barreiras que tem que se vencer até chegar no... Eu tenho
faço terapia, eu tenho 36 anos, faço terapia há 26. Faço psicoterapia e faço acompanhamento psiquiátrico e já fiz terapia de casal. Eu sou casado há 5 anos com a minha esposa, Beta, um beijo pra ela. A gente tem um relacionamento super legal, que como todos os relacionamentos tem suas dificuldades, e a gente estava em determinado momento nessa pandemia aí que mudou a vida de um monte de gente. Eu passava o tempo inteiro viajando. Daqui a pouco eu tô preso em casa o tempo inteiro. Isso muda bastante pros dois, né? Então a gente tinha que resolver uma questão pontual. Quem sabe a gente faz uma terapia junto. Vamos ver. Foi legal, claro que trouxe outras coisas, muitas outras coisas, assim, mas a gente resolveu, um dos assuntos foi resolvido, pelo menos. E é legal isso, mas eu entendo que é difícil para, assim, vencer todas essas barreiras. Mas acho que também é uma parte do que a gente está fazendo aqui é deixar claro para as pessoas que quanto mais ajuda, melhor. Exato. Né? Sabe que uma das coisas esse descompasso da libido e da vontade, etc., as perguntas que eu recebi foram muito mais pós-parto é isso que eu queria falar, do que durante a gravidez, sabe? Esse período que, claro... há uma interrupção ali no sexo obrigatoriamente quando a mulher dá à luz. Como é que é essa parte logo depois, assim, para a mulher, assim? Então, aí nós temos um período de puerpério, que é o 42 dias pós-parto, é o tempo que a gente pede, que é o famoso resguardo, que é aquele período, é o período que o corpo da mulher vai voltar, as estruturas vão voltar aos seus devidos lugares. Uma paciente que teve uma cesárea, ela teve um corte que precisa ser cicatrizado, o útero cresceu do tamanho de uma criança, depois ele vai voltar ao tamanho habitual. Os órgãos que estavam lá antes do útero ir crescendo, intestino, tudo, eles estavam espalhados. Aí agora eles voltam para aquele ambiente que não tem mais aquele espaço todo. Então tem toda uma estrutura mesmo pélvica que vai voltar à sua condição antes da gestação. Então tem esse período de 42 dias pós-parto, que é o puerpério, e a gente pede que não tenha relação. No parto normal tem os outros mitos, né? Que é que a mulher vai ficar larga, que não vai mais sentir prazer. Aí tem as famosas violências obstétricas, que às vezes são comentários até durante o trabalho de parto. Você vai ficar toda... Não vou citar aqui para não ser desagradável, mas infelizmente a gente sabe que essas coisas acontecem. Então a mulher já gera um problema na cabeça da mulher. Uma noia. Será que eu tô larga? Será que meu marido não vai mais sentir prazer comigo? Será que depois... Para muitos homens tem aquela coisa também. Eu gosto de mostrar eu acho lindo o parto, eu sou apaixonada. Então aquele movimento todo da cabecinha saindo, rodando. Eu gosto de dizer pro parceiro... olhar, mas até isso, existem pessoas que podem interpretar de uma forma diferente. Então, sempre eu pergunto primeiro da paciente, você se importa dele olhar? Porque imagina, uma cabeça saindo dali. Então, depois ele vai ver, será que ele vai ver aquela vagina da mesma forma, aquela vulva da mesma forma? O que a gente pode dizer hoje em dia? Sobre o corte, sobre a episiotomia. Será que ela realmente mutila a mulher? Será que tem indicações de ser feita? Então, isso tudo tem que ser conversado antes durante a gestação, explicado para o casal que não tem problema, entendeu? Que se for feita quando há indicação, ela é muito bem-vinda, melhor do que uma laceração que possa machucar a parte anal, a paciente evoluir com uma incontinência. Então, alguns casos é bem-vinda, mas não pode jamais ser feita em todas as pacientes. E naquelas pacientes que é feita ou uma epísio ou tem uma laceração, que a gente chama quando literalmente o tecido não aguenta e rasga. Entendeu? No português, claro, seria mais ou menos isso. E é feita uma sutura, uma correção cirúrgica. Mas nas primeiras penetrações, vai ter um desconforto. Entendeu? Não tem como dizer que vai ser a mesma coisa. Só que é uma questão de tempo. Primeiro, que realmente a vagina no pós-parto fica mais seca,
justamente porque ainda tem a ação toda da progesterona, dos hormônios da gestação e da amamentação, que a mulher normalmente está amamentando. Então, tem esse lado todo que a mulher tem que usar e abusar, eu sempre brinco, usar e abusar de um bom lubrificante, para caso a sua lubrificação não seja suficiente para ajudar na penetração, porque para a mulher, quando ela é penetrada e causa dor, pode estar com o prazer que for, naquela hora o prazer acaba, a vontade acaba, e com ela a libido, claro. Entendeu? A mulher, se está sentindo dor na penetração, ela não vai continuar tendo. Então, assim, eu sou fã do óleo de coco, então o óleo de coco, eu brinco sempre, usem e abusem, porque é muito importante. Detalhe, quando usa preservativo, não pode usar o óleo de coco que rompe. Então, a gente sempre tem que falar saber. Também essas coisas, porque às vezes, não, a doutora falou que era óleo de coco. E aí vai, engravida sem querer e diz que a culpa é minha, vai mandar lá para minha casa. Então, são coisas que a gente tem que ir explicando para a mulher. E uma pergunta, assim, quando tu começou a falar, eu vi que tu falou que a mulher às vezes tem medo de o parceiro não ter mais prazer. O medo da mulher é em relação ao que o parceiro vai sentir ou o que ela vai sentir? A cabeça da mulher é um mundo à parte. Eu sempre brinco, porque a mulher ela se preocupa com o corpo dela. Por exemplo, uma mulher gestante, vamos dizer, se ela engordar além da conta, ela não estiver se sentindo atraente, aquilo pode ser um fator limitante. Ela não quer que o parceiro veja com estrias, com celulites, daquele momento. Então, a primeira coisa que ela vai fazer é desligar a luz. E sexo precisa de luz, precisa de olho no olho, e que muitas vezes já começa a parte de não ter, não chegar até lá, não ter a vontade, porque foi interrompido, porque não tinha aquele contato físico e íntimo que precisa ter, né? Então, aí até me perdi. Então, a pergunta não, era... porque desculpa. Não, imagina. Eu estava aqui pensando que também, às vezes, o homem está diante de uma mulher que tem com o seu bebê uma intimidade muito grande, que para ele é uma novidade, às vezes difícil de administrar. Né? Aquele bebê que mama ali, que tem um contato físico muito próximo, de quem ela cuida o tempo todo. Realmente, ele pode, diante disso, achar que é o momento dele se afastar. Que ele, nessa hora, sobra, né, no pedaço. Né? Não é hora dele pedir nada, dele requisitar nada. E aí a gente muitas vezes vê que o casal passa, infelizmente, por uma crise. E o parceiro acaba de ser pai, mas não encontrando, até por questões pessoais, não necessariamente da sua parceira, ou às vezes até de ambos, ou às vezes por conta do rechaço dela, porque está muitíssimo ocupada com a criança e não tem mais tempo nem condição para nada. É um momento que às vezes o casamento vai passar por uma crise, por uma busca dele por outra pessoa, então uma infidelidade. Isto é muitas vezes queixa de consultório. Olha, eu não queria, estou vivendo um momento maravilhoso, minha mulher é uma santa, é uma deusa, ele coloca ela numa posição, mas eu não sei o que aconteceu e eu fui buscar uma outra pessoa porque eu precisava, porque eu não consigo me aproximar dela, eu não acho justo com meu filho, não acho justo com ela, mas eu tenho necessidade sexual e aí eu resolvi dessa forma, estou me sentindo péssimo, estou me sentindo um crápula e por isso que eu estou aqui. Essa é a fala dele no consultório. E aí nessa hora que também a gente sempre enfatiza, será que a mulher está sentindo tudo isso que está acontecendo e às vezes não usa preservativo e aí acaba trazendo doenças? Então sabe que uma pergunta bem objetiva, tem um tempo mínimo, a mulher deu à luz hoje, tem um tempo mínimo que ela tem que ficar sem fazer sexo? 42 dias. 42 dias sem sexo. Perfeito. A partir desse momento, eu vi em algum lugar que em até 6 meses, 89% das mulheres voltam a estar ativas sexualmente. É estar ativa, não necessariamente estar bom ou ruim, ou muito ou pouco, mas voltam. A minha mãe tem 6 irmãos. A minha avó
Passou a vida inteira grávida, certo? A minha pergunta é o seguinte: o que se faz para se proteger de uma nova gravidez logo após, ou não é possível engravidar 42 dias depois do parto? Aí que tá o problema. A amamentação, teoricamente, ela inibiria a ovulação e a mulher estaria protegida. Tanto que é muito comum a mulher, enquanto está amamentando, não engravidar, não menstruar. Só que o que a gente vê na prática? Às vezes o bebê até mama só no peito, a gente poderia fazer só a progesterona, que é o hormônio que é permitido durante o aleitamento e é recomendado. E aí a mulher oscila a hora do remédio, alguma coisinha assim, e acaba engravidando logo em seguida. Então é muito importante a gente orientar nossas pacientes já na consulta de puerpério, na primeira consulta, que é normalmente até 10 a 15 dias pós-parto, que método você vai usar. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de métodos, desde o anticoncepcional oral, só de progesterona, que seria que você teria que tomar todos os dias, de preferência no mesmo horário para não falhar. Nós temos também o implante, que dura 3 anos, então é excelente, não atrapalha o aleitamento, então é um dos métodos que eu mais indico hoje em dia. Tem os DIUs, que podem ser colocados ou logo após o parto, ou tem que esperar pelo menos esse período inicial do puerpério. Então, o pós-parto, eu confesso que eu não costumo colocar com tanta frequência, porque eu acabo notando, embora os estudos não mostram assim, uma relação tão grande, mas que as chances dele sair do local e não ficar adequado ou expulsar é muito maior. Então, eu acabo não colocando nesse primeiro momento, coloco no puerpério. Tem o injetável também, que acaba infelizmente sendo a opção da maioria das mulheres do SUS, que é o injetável trimestral. Então ela toma uma injeção a cada 3 meses. E o DIU medicado, que seria um DIU também, que tem as mesmas as datas, né, ou na hora do parto ou após o puerpério, que também poderia ser utilizado. Não se pode usar o famoso pílula normal, porque as chances de interferir e passar até a medicação para o bebê, então a gente não pode usar a pílula combinada de estrogênio e de progesterona. Preservativo, embora a camisinha seja um método para evitar doenças, ela também evita a gestação, desde que utilizada corretamente. Não adianta só na hora já dos finalmente, porque o homem, durante toda a penetração, ele já pode ter microejaculações que pode conter uma quantidade de espermatozoide ser suficiente para engravidar. Então, é muito importante, porque a mulher precisa de um período mínimo. A gente até diz um intervalo interpartal de pelo menos uns 2 anos, para o corpo se recuperar e voltar às condições antes da gestação, a mama também voltar, embora a gente já tem casos, a gente já tem alguns de mulheres que estão amamentando e engravidam, mas a amamentação ela pode ser um fator dificultador de uma gestação, caso a mulher queira engravidar. Então, às vezes, a gente tem que suspender a lactação para poder a gestante, a paciente conseguir engravidar novamente. Então, tem esses detalhes que precisam ser conversados, porque principalmente depois de uma cesárea, se a mulher engravida muito próximo, as chances dela ter complicações e até mesmo ter que ser necessariamente uma cesárea é muito maior. Então, isso tudo tem que ser pensado, conversado e exposto as opções que a mulher tem, que o casal tem, para pensar qual seria o melhor para eles. Eu estou aqui pensando que às vezes, né, a mulher não quer fazer sexo porque ela está vivendo uma depressão. É muito comum nas mulheres que têm uma predisposição para deprimir, que nesse momento a depressão aconteça. Porque a depressão, primeiro, tem uma condição genética para que alguém deprima, e a flutuação hormonal, que é o que vai acontecer no puerpério, na gestação e no puerpério, favorecem essa eclosão da depressão. E aí o sexo é uma das várias funções que ela abandona. Ela está deprimida, ela não consegue ter ânimo para nada,
inclusive não tem ânimo para o sexo. E além da flutuação dos hormônios que favorece a depressão, também a privação do sono favorece, que é muito comum. Ela não dorme direito, ela está amamentando, mesmo que ela não esteja amamentando, ela tem que acordar à noite para preparar mamadeira, para dar mamadeira para o seu bebê, e esse sono entrecortado e às vezes também a falta de sono pela própria depressão ou pelo início da depressão, e que vai ser cada vez mais acrescentado de mais falta de sono, leva a um desgaste. Esse desgaste acompanhado de um desânimo muito grande, de uma vontade de chorar, de uma vontade de se isolar, de não fazer nada durante todo o dia, uma lentidão do pensamento, a memória fraca, a atenção dispersa, tudo isso requer uma avaliação especializada, porque ela pode estar vivendo um quadro que tem conserto, e quanto mais precocemente ele for atendido, mais precocemente essa mulher volta ao seu estado anterior, e a vontade de sexo vai vir assim que a depressão for debelada. Também a mulher precisa também se policiar a voltar a se estimular. Porque o que acontece muitas vezes, a mulher passa um período sem ter relação. Então, o que acontece? Ela acaba não sentindo falta. A mulher é muito diferente do homem nisso. O homem, quanto mais tempo fica sem fazer, mais ele quer. E a mulher não, ela vai se adaptando àquilo. Então, a mulher ela não sente aquela necessidade de sexo. Isso a gente vê muito na mulher quando fica viúva, que vai deixando a vida sexual realmente para depois, e quando vê, já está há anos sem ter relação, sem sentir vontade. E com a mulher, no puerpério, é muito isso. Então, ela vai deixando. Então, eu costumo dizer que você precisa, não é que você vai se violentar e ter relação mesmo sem querer, mas você precisa se policiar para começar a ter uma estimulação, começar a ter uma frequência, para depois você vai voltar a ter vontade, você vai chegar a ter o orgasmo, vai chegar a sentir falta quando não tem, entendeu? Então, a mulher, de um modo geral, a gente sempre quer colocar a culpa da libido nos hormônios, né? A gente quer tomar hormônio, mulher hoje em dia quer tomar hormônio a qualquer momento para ficar com mais vontade. Só que a libido da mulher está muito mais relacionado com a cabeça da mulher do que uma deficiência hormonal. Então, isso acho que, né, doutora? Sem dúvida. Sem dúvida. A cabeça da mulher que controla, se a gente puder dizer isso, é que controla a libido. Então, a mulher vai ter que se treinar a começar a se tocar, a se conhecer, entendeu? Às vezes pode ser até um momento de uma redescoberta, entendeu? As mulheres têm a gente nasceu numa sociedade que a mulher não poderia se estimular, entendeu? E agora os mais jovens, a gente vê muito isso, um dia desse falando sobre acessórios sexuais e falando assim que hoje em dia você pode dar para uma amiga um vibrador e tudo bem. Antigamente, se você fizesse isso, nossa, Deus o livre, o que está pensando de mim, entendeu? Então, hoje em dia, essa facilidade, eu acho que a gente tem que se conhecer, se olhar, se tocar. Não estou dizendo que, mas eu não sinto vontade de ir sozinha. Mas você pode sentir os pontos que você mais tem. Então, será que nesse período que você já não está com tanta vontade, esses acessórios não podem te auxiliar? Entendeu? Trazer um a mais naquela hora, naquela relação? Eu acho que isso me faz pensar, lembrar que as mulheres às vezes superestimam o conhecimento masculino, imaginando que o homem sabe como fazer com qualquer mulher e que ela não precisa se preocupar em explicar coisa alguma. E como ela também nunca se tocou, nunca se experimentou, ela não sabe o que dizer. Conclusão, ela não comunica o que gosta, esperando que ele encontre a forma de estimulá-la. Ele está esperando
isso, né? Ela explicar, ela não explica, ele não pergunta. E aí, às vezes, ela passa anos tendo um sexo sem graça, porque não era bem aqui, não era bem assim, não era isso que eu gosto. Opa, aquele que ele fez ontem, será que ele faz hoje? Porque foi tão bom, mas aí ela não pede, e aí ele não faz. Mas um direcionamento é bom para todo mundo, Com né? certeza, né? Falar o que você gosta vai ser bem-vindo. O parceiro vai gostar de saber e vai começar a aplicar de uma forma cada vez mais eficiente. E o sexo que era chato, enfadonho, porque não atingia os seus pontos eróticos, vai passar a ser interessante. E é engraçado porque, assim, eu absolutamente não sou médico, mas não tem nada melhor do que na hora do sexo ser um sexo bom. Para ser bom, claro que tem toda a parte que a gente sente e tu consegue, na maioria das vezes, sentir, ver se tá bom para ti e pro parceiro, mas tem muito isso da gente não quer chatear o outro, né? Então, às vezes, dá uma fingida numa coisa que tá doendo, mas ter qualquer coisa que dói no sexo, realmente, assim, corta vibe total. E a gente, às vezes, se sente constrangido de, isso daqui eu não curti. Ou isso daqui eu curti muito, né? E isso como é normal. O homem é muito, né, exposto do ponto de vista da sua genital, declara tudo o que está acontecendo, né? Mas como a mulher não tem isso, então, por vezes, para não incomodar, isso que você falou, eu não quero ser desagradável, eu vou magoá-lo, nem foi bom, tá doendo, mas vai passar. E aí a relação é um tormento, não é um momento de prazer. Para não incomodar a outra pessoa, que ficaria muito satisfeita de ser alertada para não repetir coisas que não estão sendo eficientes, não estão sendo agradáveis. Você tocou num ponto muito bom, né? E que a Larissa começou a falar sobre essa questão de, no final das contas, o casal se comunicar. Mas eu sugiro que essa comunicação não seja na hora do ato, né? Vamos falar dessas coisas ao longo do relacionamento, porque na hora do ato realmente vai ser muito negativo. Um está entusiasmado, espera, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui não curto. Você pode dizer de outras formas, você pode usar uma linguagem mais corporal para explicar aquilo que você não gosta. Ninguém está dirigindo a cena ali na hora, tem que deixar rolar e depois a gente traz os pontos. Mas às vezes eu acho que na hora você fala, não, assim não, tipo, já passa para outra, entendeu? Ou então também, aí... Exatamente. Entendeu? Você sinaliza na hora, eu acho que é importante. Exato. Quando está sendo bom, eu acho que vale a pena deixar bem claro isso. E quando não está sendo, delicadamente você consegue, né, corporalmente, ou é quase isso, né? Espera um pouquinho mais para lá. Você vai explicando. E conversar sempre sobre quando foi a melhor transa, por que ela aconteceu. Eu acho que vale a pena historiar tudo isso para a gente poder cada vez ter um sexo de melhor qualidade. Meninas, tá muito legal o nosso papo, a gente tem que se encaminhar aqui pro encerramento. Eu tinha muitas coisas para perguntar para vocês, mas a gente talvez vai fazer em seguidinha aí uma segunda parte desse sexo e maternidade. Queria agradecer vocês pelo tempo, pela disposição. Achei muito legal a conversa de vocês. Vocês têm alguma coisa que antes da gente encerrar, vocês gostariam de falar? Querem divulgar suas redes sociais aqui? Fiquem à vontade. Fica à vontade, Larissa. Bom, quem quiser me seguir, eu estou no Instagram e no TikTok, DRA Larissa Atala, sempre abordando esses temas. A gente tenta conversar, tento responder perguntas, aceito sugestões também de temas, geralmente mandam por direct, mandam por mensagem ou nos comentários. Muita gente fica um pouco mais inibida e acaba mandando por direct. Não tem problema, sou eu mesma que leio, então fiquem tranquilas. E eu acho que é sempre importante a gente procurar canais seguros para ter as informações, principalmente em relação à saúde. Porque hoje em dia a gente vê muita coisa na internet, muita coisa errada. Então, sempre procurar profissionais que estão falando de uma forma correta, sem radicalismos
em nenhum dos assuntos. Eu acho que isso é muito importante. Então, qualquer coisa, estamos aí. Adorei também. É uma honra estar aqui ao lado da doutora Carmita, que sou uma grande fã. Então, tô quase para pedir um autógrafo. Vamos fazer uma foto aqui quando a gente terminar. Vamos fazer uma foto, com certeza. Doutora Carmita. Eu agradeço a oportunidade de ter ficado aqui nesse papo tão delicioso com a Larissa e com você, Fred. Muito obrigada. E queria lembrar as pessoas de que sexo é algo que você tem que incorporar na sua vida na medida da sua necessidade. Nem forçar, mas também não abrir mão. E que é uma escolha, inclusive a escolha da parceria. Ela deve ser cuidadosa, né? Hoje o que a gente vê às vezes é a pessoa não sentir atração, mas se vê na necessidade de fazer sexo para resolver uma dificuldade de momento, ter no sexo uma forma de escape, né? E aí acaba não sendo aquela mesma qualidade que a gente tem quando você consegue escolher o momento, a parceria. E não se preocupem, grávidas, que é muito comum essa ser uma fase em que a libido passa para um segundo plano mesmo. Mas ela volta, né, enriquecida com mais essa vivência e a mulher mais madura para fazer um sexo mais livre. É o que a gente observa, né, Larissa? Com certeza. Na maioria das vezes. Gente, por hoje, então, chegamos ao fim. De novo, mais uma vez, muito obrigado para vocês. Para todo mundo que está nos acompanhando, escutando ou nos assistindo, sigam as redes sociais da CCM, @ccmgroupbr. E também sigam a nossa plataforma de conteúdo digital, que é o Brain TV. A @ é @mybraintv, tanto no Instagram quanto no YouTube. Tá bem, pessoal? Gente, muito obrigado. Até a próxima. Até. Abraço.